gente? Como é que tá a quarentena de vocês? Hoje eu vim aqui pra gente comentar um pouquinho sobre os slides que eu tinha passado na última aula. Eu tinha falado que eu ia dar matéria nova, que eu nem ia falar sobre esses slides, só que o que aconteceu? Muita gente ficou com dúvida com as explicações que eu coloquei do lado de cada slide, porque fica mais fácil explicando assim, né, diretamente. Então hoje eu vou tentar dar uma resumida em cada pergunta. Quem me mandou, quiser mandar novamente, ver que fez alguma coisa errada, pode mandar, não tem problema. E quem ainda não fez, vai tirar as dúvidas agora, tá bom? Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou tentar postar pelo menos 2 vídeos essa semana, esse e o outro da explicação. E na descrição do vídeo eu vou deixar os slides, vou deixar um formulário no próximo vídeo com atividades para vocês responderem sobre o vídeo. E tudo tá valendo nota. Como eu falei, quem não tiver acesso, que eu ver que realmente não tem acesso, não vai ser prejudicado. Depois, quando a gente voltar, a gente vai ter que rever todo esse conteúdo. Só que como o tempo vai estar bem corrido, a gente vai ter perdido aí 2, 3, 4 semanas de aula, dependendo, a gente não vai ter tanto tempo de aprofundar nesses assuntos. Então, quem já teve a oportunidade de ver esses vídeos, já vai estar um pouquinho mais à frente aí, tá bom? E como vai ter prova normal, a pessoa acaba recuperando. Mas eu dei uma olhada no grupo, tem bastante gente, então acho que vão ser poucas pessoas que não têm acesso. Alguns entraram com o celular do pai, da mãe, não tem problema nenhum, gente. O problema é conseguir ver os vídeos, conseguir acompanhar o grupo e conseguir ver as matérias, beleza? Eu tinha pedido pra vocês colocarem ou no meu e-mail ou no Messenger, quem forem mandando os trabalhos, porque fica mais fácil de guardar. Só que quem não tem acesso, não sabe mexer, pode me mandar no WhatsApp mesmo, tá bom? Eu vou estar separando, porque aí fica mais fácil de vocês conseguirem me enviar e não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aí que eu coloquei pra vocês, fala assim. Em 1940, eu tô lendo aqui do Kindle, tá, gente? Os limites do território brasileiro já estavam definidos. A Constituição de 1988 regulamentou as últimas mudanças na organização política do país, que foi aí a divisão do estado de Tocantins, que é a criação do estado de Tocantins, que foi dividido aí do estado de Goiás, tá bom? Perguntinha A fala assim: considerando a divisão política administrativa atual do Brasil, como o território brasileiro está organizado? Então eu coloquei um mapa, 2 mapas, aliás, no segundo slide para vocês, que são esses aqui, ó. E o slide fala sobre essa divisão. Cada cor aí representa alguma coisa. Vocês têm que aprender a diferenciar, como eu falei nas aulas, pela legenda. Então, vamos lá na legenda. Cada cor aí tá representando o quê? Então, o mapa, ele é dividido, o Brasil é dividido administralmente como? É isso que eu quero saber aí na primeira questão, tá bom? Questão B. Quais são as macro-regiões da proposta do IBGE? O IBGE teve a primeira divisão dele lá em 1942 e a gente comentou um pouquinho, que são aquelas 5 regiões que vocês fizeram no trabalho: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E pergunta qual foi o critério utilizado. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão conseguir encontrar. Tem no caderno de vocês também e tem nos slides que eu coloquei aí embaixo. O critério, pessoal, de regionalização, qual foi o motivo, qual foi a semelhança que ele encontrou esses estados para eles poderem agrupar. Lembra que a gente comentou que se a gente fosse separar todo mundo na sala que tem cabelo loiro, que tem cabelo cacheado, que tem cabelo liso, era um critério que a gente estava usando, um critério de cabelos diferente. Então, cabelos semelhantes, aliás, então a gente agruparia todos ali. Como a gente falou do Rafael, do Davi, que a gente ia colocar eles todos juntos num lado da sala. Então, é isso que é regionalizar, dividir por critérios semelhantes. A regionalização do IBGE, ela usou um critério. Então, essa perguntinha aí, B, quer saber qual critério que a divisão do IBGE, que é a que a gente mais usa, usou para dividir o Brasil aí, tá bom? Beleza? Então, só isso, belezinha até aí. Vamos para a próxima, então. Perguntinha 2 agora. Gente, a questão aí número 2 traz pra gente um novo tipo de regionalização. Essa regionalização foi feita por Milton Santos. E Milton Santos usou também um critério para poder dividir aí o Brasil em 4 regiões, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, dar uma olhadinha na legenda. Quais foram as regiões que foram divididas? Região Amazônica, região Nordeste, região Centro-Oeste e a região concentrada. Vai estar aqui no cantinho do mapa. Sempre aparece aí em um dos 2 lados, no direito ou no esquerdo, tá bom? A primeira perguntinha, então, fala assim: que regiões constituem os 4 Brasis e que característica do espaço geográfico
foram utilizados para defini-lo. Então, os 4 Brasis, é só olhar na legenda quais foram os 4 aí e qual critério utilizado. Eu coloquei um textinho aí do lado sobre os 4 Brasis, que também tinha no livro, tá bom? E ele fala as características que foi usado. Então, a gente já falou na questão 1 que regionalizar é dividir por características semelhantes. Então, quais foram as características desses estados que Milton Santos agrupou para ter esse tipo de regionalização? Então, é isso que ele quer saber. No textinho fala assim, característica da história de ocupação do território, aspectos da economia e principalmente aspectos presentes em cada região relacionados à ciência, à tecnologia e serviços. Esse tipo de critério que ele usou, gente, é conhecido como técnico científico informacional, que é como a região é de tecnologia, de ciência, a forma industrial, como que é essa região. Então, foi esse critério que ele usou. Tá bom? Perguntinha B aí. Quais as macro-regiões do IBGE formam a região concentrada? Então, a região concentrada é essa regiãozinha aqui de baixo. Putz, tá piga. Agora foi. Essa regiãozinha aqui. Quando você compara, pessoal, eu não sei que cor que tá aí no de vocês, porque o meu tá aparecendo sem cor. Mas quando vocês comparar a região concentrada com a região do IBGE, vocês vão ver que a região concentrada é a junção. São 2 regiões do IBGE juntas. Então, quais foram essas 2 regiões que eles juntaram para, então, a gente ter a região concentrada? Tá bom? Então, isso aí é a perguntinha número 2, explicadinho. No ladinho... Bom, perguntinha número 3 agora, gente. Eles colocaram pra gente 3 mapas com o título Brasil, País, Continente. A primeira perguntinha fala assim: explique por que o título do conjunto de mapas é Brasil, País, Continente. Então, aí nos mapas, eles mostram pra gente a extensão do território brasileiro e que se assemelha aí a um continente. Tanto que a primeira mapa que vocês têm aí, esse aqui, ó, o maiorzinho, eles colocam a sombra do Brasil em cima do continente europeu. Olha o tamanho do continente europeu comparado com o tamanho do Brasil. Então, por isso que eles chamam de Brasil, país, continente. Porque a extensão do Brasil, o tamanho do Brasil, se assemelha aí com o do continente europeu ou de um outro continente. Tá bom? Então, a gente poderia, por exemplo, ter o território brasileiro como uma extensão continental. Perguntinha B. Explique as relações existentes entre a extensão latitudinal e longitudinal brasileiro e a diversidade natural e os fusos horários. Então, a gente tem o que aí, gente? O Brasil, por ele ser extenso de norte a sul e de leste a oeste também, como vocês têm aí, né, nas imagens, a gente não tem a mesma diversidade natural em todas as regiões. Então, por exemplo, a diversidade natural que a gente tem na região Nordeste é completamente diferente da diversidade natural que a gente tem no Sul, como também a temperatura. Então, os estados, por exemplo, do Nordeste, Bahia, Alagoas, são quentes. E no Sul, Santa Catarina, é frio. Então, a gente tem essa diferença aí de temperatura nas regiões do Brasil em função da nossa distância aí de norte a sul, tá bom? Bom, depois da parte da diversidade natural, a gente tem também uma diferença que é dada pela distância que a gente tem de leste a oeste, que são os fusos horários. Então, o Brasil apresenta horas diferentes, como a gente comentou o caso do Acre, por exemplo, que chega a ser 2, 3 horas a menos que aqui em São Paulo. Tá bom? Por isso que a gente tem o horário oficial de Brasília aí, quando começa o Jornal Nacional, William Bonner fala, agora são 9 horas no horário oficial de Brasília, que é o horário que a gente segue aí como base do Brasil, mas cada região tem seu horário diferente, tá bom? Perguntinha agora, número 4. A perguntinha 4, antes disso eu coloquei os textos de apoio aqui pra vocês da perguntinha 3, tá bom? Dá uma lida depois que ajuda bastante. A perguntinha 4 fala sobre as grandes navegações. Então, a gente para um pouquinho a parte de regionalização e volta lá nas grandes navegações. Como a gente comentou, o território brasileiro foi conquistado aos poucos. Então, ele foi sendo descoberto aos poucos. Então, começou ali pela faixa litorânea e foi se aprofundando. A primeira questão fala assim: quais eram os principais interesses que moviam os portugueses e espanhóis no período das grandes navegações? Qual que era o interesse deles? Tinha o interesse comercial, que era procurar novas rotas de comércio ali, e tinha o interesse também de encontrar novas terras
para logo encontrar novas matérias-primas. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, com o pau-brasil. Foi uma terra nova que foi encontrada e logo junto com a terra veio uma nova matéria-prima, que lá na Europa não era encontrada, tá bom? Perguntinha B. Quais mercadorias eram mais procuradas pelas expedições marítimas? Então, principalmente as especiarias, lembra que a gente falou dos temperos, da madeira também era muito procurada. Então, vocês podem citar isso daí. Recebi trabalhos que colocaram o ouro e a prata. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ainda não tinha encontrado as minas, que a gente comentou em Minas Gerais. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho. Era principalmente o quê? As especiarias ainda, o pau-brasil, que foi muito explorado, principalmente ali na parte litorânea, que foi a primeira parte a ser habitada ali, tá bom? Perguntinha C. As grandes navegações estão inseridas no contexto do capitalismo, que adotava o mercantilismo como principal política econômica. Cite as principais características. Cita pelo menos 2 características aí do mercantilismo. Vocês têm resumidinho no caderno, mas podem citar, por exemplo, o metalismo, que era o ouro e a prata, como troca de mercadoria. Então, a partir do momento que começou a ter comércio, eles usavam esse ouro para ter essa troca aí, o ouro e a prata. E também vocês podem citar o monopólio, por exemplo, que é uma empresa, entre aspas, que tinham na época, que coordenava ali o serviço de uma cidade inteira, tá bom? Bom, é isso, gente. As 4 questões, eu tô recebendo, não dei um prazo, vocês podem me mandando conforme for terminando. Vou tentar soltar o próximo vídeo na quinta-feira, dá tempo de editar amanhã. Aí na quinta eu já solto, que é sobre conteúdo. Embaixo desse vídeo aqui só vai ter os slides, porque as atividades estão nos slides. Terminou, me manda. Por quê, gente? Pra não ir acumulando atividade, tá bom? Eu tô de olho em quem tá visualizando no grupo e não tá me mandando, tá bom? Quem não tiver acesso vai ter aquele trabalhinho que eu vou dar depois, a gente vai retomar essa matéria. E é isso, beijos, espero que estejam se cuidando, cuide dos idosos, cuide dos pais de vocês. Um beijo pra todos, tô morrendo de saudade, espero que a gente esteja logo em sala de aula. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, beijos, beijos e fui!